Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, há a mensagem intitulada O Homem no Mundo. Essa mensagem foi obtida na cidade de Bordeaux, no ano de 1863, assinada por um espírito protetor. O espírito protetor, ele traz a sua mensagem muito detalhada em 6 parágrafos, todos eles abordando um ângulo da questão do homem no mundo. Ele inicia assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. A gente nota que o espírito protetor, neste parágrafo, ele orienta como que nós devemos dispor o nosso íntimo, que sentimentos devemos buscar dentro de nós, para que assim, elevando naquilo que temos de mais alto em sentimento, que ele chama aqui de piedade, que piedade bem sentida é amor. Isso o próprio Evangelho já trata dessa questão, quando fala do tema a piedade. Então, quando nós buscamos este sentimento de piedade, de compaixão, de devoção, de fervor, é um estado íntimo, não cerebral. O raciocínio pensado, ele apenas dá um formato naquilo que sentimos. Então, o espírito protetor está nos orientando como mobilizar o sentimento, para que então possamos nos aproximar dos espíritos elevados por quem nós procuramos na oração, para fazer um pedido, uma rogativa. Ele está nos orientando como fazer. Porque tudo é uma questão de sintonia. Os espíritos elevados estão em elevada sintonia de sentimento. Amor. Deus é amor. Então há gradações nesse sentimento conforme o nosso grau evolutivo. Buscar este grau dentro de nós. Ele está falando, portanto, o homem no mundo, iniciando a sua mensagem para buscar esse estado íntimo de piedade. E ele prossegue: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então ele insiste, viver no mundo sem ser do mundo. Como não ser do mundo? Este mundo, como dizia Jesus, meu reino não é deste mundo. Está falando aqui
na sociedade onde estáis condenados a viver. Ele se refere certamente ao mundo de expiações e provas onde nós habitamos, onde predomina o mal. Então, se nós estamos à busca da comunhão com Deus, nesta busca de estimular intimamente sentimentos de piedade, de compaixão, viver aqui no mundo não é fácil para pessoas que buscam esse estado íntimo continuamente. Então as coisas do mundo perdem o interesse. É por isso que ele diz: sacrificai. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia. Interessante como ele está nos dando como nós devemos conduzir a nossa vida, sempre dentro deste sentimento de compaixão, de sabedoria, de serenidade, de sintonia elevada. Né? No terceiro parágrafo ele fala assim: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não se trata, a gente vê claramente neste parágrafo, de desprezar as pessoas deste mundo, como se nós fôssemos seres superiores. Absolutamente não. Este sentimento que nos levaria a nos julgar superior às outras pessoas, diferentes de nós, isso é um impedimento para o cultivo deste sentimento de piedade que ele fala ali no primeiro parágrafo. Compreender as pessoas, cada uma na sua circunstância, na sua realidade, na sua evolução espiritual, na sua evolução intelectual, respeitar a todos. Então ele fala aqui: não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Olha o sentimento de compaixão, de benevolência, de compreensão, de solidariedade, de fraternidade, que são características das pessoas virtuosas. E ele vai adiante no quarto parágrafo e diz assim: não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo de alma, ou a sua proteção, para que obtenhais êxito, ou a sua bênção, para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Isto é fundamental. A nossa destinação como seres vivos, encarnados ou não, é o progresso até alcançarmos a comunhão com Deus. No estado de comunhão com Deus, nós estamos em comunhão com toda a sua criação, com um sentimento de amor por toda a criação,
porque é nisso que consiste Deus, amor. Comunhão com Deus é o sentimento de amor por tudo, por todas as pessoas. Então ele vai nos dando aqui procedimentos para que a gente vá exercitando essa busca contínua de comunhão com Deus. Muito interessante, ele vai nos dando passo a passo como trabalhar o nosso íntimo para que venhamos então a nos elevar espiritualmente na direção do progresso, na direção do reino de Deus. Olha o que ele fala na sequência, já como procedimento agora, procedimento prático, olha só. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, a sua vida é a de um egoísta. Olha como ele ressalta esta questão de nós estarmos no mundo convivendo com as pessoas. E ao conviver, praticar este estado íntimo de onde nasce a caridade. Benevolência para com todos. É um estado íntimo. Indulgência para as imperfeições alheias. É um estado íntimo. Perdão das ofensas é um trabalho íntimo. Então, tudo que fizermos, desde que venhamos a cultivar esse trabalho íntimo da benevolência, da indulgência e do perdão, no convívio com as outras pessoas. Por que razão esta também? Se no parágrafo anterior ele fala desta comunhão com Deus, aqui ele fala da comunhão com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A comunhão com Deus você consegue buscando-o através do sentimento de amor, de devoção a Ele, à sua obra e ao outro. Porque o outro é criação de Deus. Então nós vamos buscar a comunhão com Deus através da sua obra e diretamente com Ele. Caridade. Também piedade. E o último parágrafo ele conclui da seguinte maneira. Estamos falando de o homem no mundo, do capítulo Sede Perfeitos. Então vamos lá, o último parágrafo desse texto deixado pelo Espírito Protetor. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos. Ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais a vossa felicidade na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então veja que
Se nós, para viver em comunicação com Deus e em relação de pureza de alma com o próximo, não é uma questão de aparência exterior, que ele fala aqui, ó, não seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza, como que a mostrar aos outros a sua posição de consternação e de admiração profunda pelo amor a Deus e a sua obra. Isso é aparência externa, isso denota a pessoa ainda apegado às aparências. Então, é um texto extraordinário que vai nos orientando passo a passo como viver no mundo, o homem no mundo. E ao viver no mundo em contato com os semelhantes, possamos exercitar justamente aquilo, como ele diz ali, o mais poderoso meio de nos aperfeiçoar, que é a prática da caridade. Por isso que ensina a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. No próximo vídeo, nós faremos o último vídeo deste capítulo 17, Sede Perfeitos, com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça a fé e o sentimento de piedade para com todas as coisas deste mundo.